Estamos ao vivo, né? Que maravilha, né? Mais um dia, né? Quando a gente aprende que oração não é fuga, é estratégia, a gente toma a solução que a gente quer e faz acontecer. Então, achar que a oração é obrigação religiosa, você está errado. Porque a oração, ela transforma a oração em encontro real. Então, fale com Deus. Com quem? Como quem conversa com um amigo, né? Hoje a gente vai buscar Papai do céu, né? E falar as verdades que a gente precisa para a vida da gente, né? Diz que um casamento desgostado, né? Pelo orgulho é a falta de diálogo. Então, em cada momento, né? Que a gente aprende algo, a gente já vem uma solução. Então, aprenda, né? A ceder, a ouvir, né? Quando a gente aprende, a gente chega mais longe, né? E o amor, quando a gente sabe que o amor, ele floresce quando você escolhe a humildade, então vale a pena, né? A gente seguir aquilo que a gente quer, mas buscar, né? Com firmeza, com o coração, né? Diz que a falta de tempo, né? A falta de tempo é cultivar a vida espiritual. A gente tem que cultivar a vida espiritual, né? E a falta de tempo às vezes não deixa você ir mais longe. Então, organize, né, a sua agenda. 1 minuto eu sempre digo, né? Puxa, 1 minuto agora é a minha oração, né? 1 minuto eu quero ver, eu quero me conectar, né? E quando a gente organiza a agenda, a gente também prioriza, né, os momentos de oração que você cultiva e cresce. Então, hoje a gente vai buscar algo melhor para a vida da gente, né? Vai buscar reagir, né? Diz que quando a gente reage com explosão, né? De raiva, em vez de sabedoria, né? Aquilo você busca outras coisas para a sua vida. Então, respire, ore, responde, né? Com mansidão, calma, desarma o conflito. Quando você colocar isso na sua mente, né? Que a calma desarma o conflito, você vai pensar antes de explosão, né? Então, diz que as casas estão cheias de bens, mas vazias de paz. Então, hoje a gente está falando de família, né? De vivência, de querer fazer o melhor e o que é certo, né? E a gente sabe que onde a gente coloca Deus no centro do lar, o ambiente, né, a oração, ela muda a atmosfera. E é isso que a gente precisa, né? Buscar momentos para a vida da gente, né? Com o marido, mas parceria, né? Diz que a gente, parceria com Deus, né? Falar com Deus e viver a experiência enquanto a vida real, né? Nós estamos numa vida real. E para ela não desmoronar, né? Para você seguir em frente naquilo que quer. Então, reconheça sempre as lutas, né? Que você vence, né? Hoje eu conquistei isso ali, puxa, que bom, né? Cheguei mais longe, né? Que bom, né? É isso aí que vai somando aquilo que a gente quer para a vida da gente. Quando a gente sabe que a verdade libera e abre espaço para a restauração, a gente tem que buscar, né? E apontar só nos erros, né? Do outro, no relacionamento, também não te leva a nada, né? Então, primeiro, pela sua transformação, né? Depois, o exemplo, se você está se transformando, né? Esse exemplo arrasta pessoas, né? Mais pessoas. E no caminho a gente encontra tudo, né? Pessoas que criticam, pessoas que falam bem, mas você tem que seguir a sua vida, né? E deixar o desânimo, não deixar o desânimo romper a sua fé, né? Isso que é importante. Eu tenho fé, eu vou longe, eu quero isso, né? E sempre que você lembrar que na vitória, né? E na conquista, quando você se prepara com oração, com vontade, com esperança, você chega onde quer. Então, busque isso para a sua vida, né? Busque caminhar naquilo que você quer, né? Às vezes há barreiras, né? Há pedra no caminho, muita gente fala, mas quando a gente lembra que é dentro que a gente quer, é dentro que está a força, né? Para muita coisa, não é externa, mas interna, a gente consegue chegar onde quer, né? Então,
Hoje a gente está falando muito em orar, né? Porque é a base da palavra, né? Então, quando a gente ora e declara, né, a verdade bíblica, ela nos fortalece, né, o seu espírito. E é isso que às vezes precisa, né? Buscar a paz, entender a paz, né, interior. Então, reclamar não adianta, né? Tem muita gente que reclama mais do que ora, né? Então vai orar, esquece só reclamar, né? Porque quem reclama, clama, né? Então, tira isso aí, né? A gente sabe que a gente tem que transformar as suas queixas, né, em pedidos, né? Né? Mas a oração, sim, a oração te leva, né, para mais busca daquilo que você quer. E não ter tempo, né? Ter um espaço, às vezes a gente não dá um espaço, né, intencional para buscar, né, falar aquilo que quer mesmo, né? Eu sempre falo, né, orar, né? É dar um tempo para pensar, para agir, para acreditar que a sua força interior, né, te leva para o caminho mais certo. E o lugar, geralmente, é um lugar secreto, né? Ele tem mais, potencializa, né, suas conexões espirituais. Então, uma coisa que a gente jamais, né, tem que guardar, mágoas, nem ressentimento, né? Vai liberando perdão, né? Tem gente que fica ali guardando mágoa, fica guardando uma mochila nas costas, eu digo, né? Porque vai botando tudo ali dentro, vai carregando aquele peso. Então, tire fora tudo, né? Libere o perdão e da maneira que você acha melhor. Puxa, eu libero, né? Não quero mais saber disso, né? E o coração, quando ele é leve, ele respira melhor. Então, deixe ele limpo, né? Sem mágoa, sem recurso, sem ódio. Então, hoje é uma sexta-feira, aquele dia especial, né? Para a gente se encontrar com a gente, com aquilo que a gente quer, né? Com a esperança, né? E achar sempre, muita gente acha que orar é perda de tempo, mas não é não. Pode ter certeza. Comece com 1 minuto, depois 2. E quando você entende que a oração é investir no invisível para colher o visível, né? Então você vai lá no fundo, né? Falar e acreditar naquilo que você quer, né? A gente também sabe que querer sempre ter razão nas discussões também não leva a nada, né? A gente tem que sempre analisar o que a gente quer, né? Porque a gente tem escolhas de amar mais e de vencer. E às vezes perder uma briga é ganhar a paz. Então tem que conectar, né? A vida tem que ficar boa, né? Tem que colocar na... Por isso que tem que, às vezes, tem que estar bem emocionalmente, né? Se tu tá bem emocionalmente, o que vem não vai te afetar. Então, quando você achar que a vida espiritual se conecta, né, com a vida prática, tudo fica mais fácil, né? Então, ore, né? Ore e haja fé, né? Com fé e porque sem atitude você não chega a lugar nenhum, né? Tudo fica incompleto, né? E é nos mínimos detalhes, né? Vai somando, é nos mínimos detalhes que você vai chegando, né? E às vezes a gente não escuta a voz, né? No silêncio, né? De Deus. Daí a gente fica no meio do barulho e da rotina, né? Então, busque, né? Um momento seu especial, né? Para cultivar esse silêncio intencionalmente, né? Porque o coração atento, ele sempre recebe respostas sutis, né? Então, eu quero chegar lá, eu quero fazer, mas se eu estou em paz comigo, com as minhas verdades, né? Com aquilo que eu gosto, eu chego aonde quer, né? Por isso que Deus falava, né? As mensagens lá na Bíblia, né? Ele falava com o povo, né? Ele falava, tipo, usando uma história, né, de semente, usando uma história de moeda, usando uma história de pecadores, usando uma história de portas, usando uma história de vinho, né, e para seguir aquilo que ele queria explicar para as pessoas entenderem, né. Ele sempre falava, né, que graças para quem quer começar aquilo que é possível. Então tem que ter graça, né? Tem que entender alguma coisa, né?
e para adaptar com a vida, né, do hoje, daquilo que a gente quer. E tudo, a gente sabe que o diálogo, né, é o que manda tudo, né? O diálogo, respeito, amor, né? Às vezes está faltando isso para as coisas se engrenar melhor, né? Como eu falei, né, o amor, ele tem que estar caminhando junto, né, naquilo que você quer. Então, transforme, né, a sua vida naquilo que você quer, mas com vontade, com esperança e com minutos, né, de oração. Não importa a hora que você vai, mas ore, né? E a gente sabe que a gente sempre busca, né, essa verdade para a vida da gente, né? E a gente sempre tem que aceitar passivamente aquilo que não está certo, mas reverter, né, para algo bom, aquilo que você passou que não está certo. Então, mude, né? Mude primeiro você, que os outros vão olhar a sua diferença. Então, seja mudança, né? Onde você for, na oração, e transforma sempre o ambiente ao seu redor, né? E quando a gente deixa o coração endurecer com as decepções, a gente vai ficando cada vez mais pesado, né? Carregar. Então, entregue as suas feridas, né, na oração, que é o momento seu, e o amor de Deus, né, sempre amolece, né, um gelo mais duro, né? Falando, né, sempre fica mais fácil, né, com Deus ter esse tempo. Por isso que eu digo, né, o nosso Pai aqui na Terra, né, ele é muito bom, ele vai, enfim, ele diz sim, né? Mas imagina o nosso Papai do Céu, né? Muito, muito, 1000 vezes, né? Então, entregue as suas feridas, né, em oração, e o amor de Deus acontece, né, até o gelo mais duro. Então, sabe que ele busca aquilo que ele traz para você o que você quer, né? Então, busque soluções naquilo que você quer, né? Ah, eu quero isso. Então, coloque confiança no Senhor e sustento, né? Porque tudo vem dele, né? Não é nós, mas dele vem as coisas boas, né? Hoje é uma sexta-feira, né? A gente buscar um minuto de oração, né? Um minuto de vontade naquilo que a gente quer chegar, né? E a gente sabe que ao cair sempre nos erros, né? A gente cai por falta de vigilância, né? Então, busque pedido, né, de discernimento, né? E eu gosto muito de falar, né, que às vezes a gente chega numa caminhada que a gente parece que a porta fechou, né? Mas a porta, ela abre com mais força, né? Quando você vai com a força, né, com a vontade naquilo que você quer. E a gente sabe, né, que tudo vem do alto, né? E às vezes a gente quer mudar, nós queremos mudar as coisas e não muda, né? Porque viver na ansiedade, né, do amanhã é como lançar as suas preocupações no agora, né? E daquilo que você acha que não é capaz. Então, guarde a paz na sua mente, né? Dá um tempinho, pare, pense naquilo que você quer se conectar, né? E discutir diante de Cristo não adianta e não leva a nada, né? Porque a gente tem que sempre encarar a nossa luta espiritual, né, como parte de uma jornada. Então, preserve, né, aquilo que você quer, o coração, até na tempestade passa, né? O teu coração sabe que ele está ali querendo muitas coisas, mas às vezes você fica achando no outro, procurando no outro, e quando está bem perto de você, né? E a gente está falando muito de oração hoje, porque a gente acha que a oração é só individual, né? Então, tem vários tipos de oração, né? A gente pode orar em comunidade também, em concordância, né? Tudo bem com aquele tempo que a gente tira, né, para nos fortalecer. E quando a gente subestimar o poder da oração, a gente sabe que a gente ora com fé, né? E a chave é a porta, né? Quando você acredita no que está fazendo. Não tem outro jeito, né? Você tem que acreditar. Eu vim fazer hoje isso, né? Eu vim orar, eu vim fazer isso aqui com aquilo que eu sei que eu posso, né? E eu tenho melhor
que eu consigo, né? Porque quando a gente já diz eu sou, eu posso, automaticamente já melhora tudo, né? Porque o problema, às vezes carregar tudo sozinho, né? Fardos pesados. Então, entregue, né? No Papai do Céu, que ele nunca cansa, né? De ouvir o seu clamor. Quando você escutar assim, poxa, eu estou precisando, né? E porque a gente sabe, né, que ele pensa na restauração e no impossível, né? Então, quando a gente lembra, né, que Deus entra em guerra, até o impossível se curva, né? Então, não tem outro jeito, né? A nossa vida está aqui no agora, naquilo que nós queremos, mas a gente tem que aprender, né, a lutar com as armas que a gente tem, né, com a força, né? Então, use o coração como a sua arma secreta, né? Ele alcança onde você não pode. E o coração é tudo, né? O coração é o nosso primeiro órgão, né? A gente olha, é o nosso primeiro órgão. E com ele, né? A gente pode tudo. Então, ter fé é uma norma, né? Uma norma sem intensidade, é uma norma perfeita, né? Então, ore, né, com compaixão e clama, busca aquilo que você quer na sua caminhada, né? E a gente tem só um caminho a seguir, né? O certo naquilo que a gente quer, que a gente procura, né? Muita gente, eu tenho um propósito, eu não sei qual é o meu propósito. E é simples, né? Aquilo que você gosta de fazer, aquilo que está lá no seu coração, aquilo que não é serviço, né? Esse é o seu propósito. Então, busque, né, isso como uma vontade, né, de fazer, de querer, né? E isso ninguém te tira, né? Porque as pessoas, elas olham os defeitos, né? Mas nem dá bola, né? Porque a gente tem que pensar o que a gente quer, não que o outro está pensando. Não interessa o que o outro está pensando, né? A gente quer chegar lá, a gente tem um propósito, tem um caminho. Eu quero fazer isso, né? Esse é meu propósito. Mas você está lá dentro do seu coração, está preparado para você enfrentar as barreiras que vêm, né? E enfrentar com calma, com clareza, né? Com vontade, né? Diz que a gente sabe, né, que tem que fazer, né? O que tu gosta, tu tem que fazer, porque se às vezes você quer depender, muitas coisas, você quer fazer algo, né? E se você quer depender, você não vai prosperar. Então, o melhor que a gente tem é ter que fazer, né? Gastar energia naquilo que quer, né? Porque quem quer não desculpa, né? Não faz. Mas quem quer vai a fundo e busca aquilo que quer. Diz que para o mundo inteiro, né? A gente tem que transformar todo conhecimento em ação. E quando a gente transforma, né, em ação e fazer, a gente sabe que o mundo é daqueles que não desistem, né? Aqueles que insistem, vão em frente até chegar onde quer. E quando a gente busca o conhecimento em ação, é que a alma e o coração, né, eles estão presentes. Então, às vezes a gente fica pensando, né, o cérebro às vezes não quer fazer muita coisa, mas se o seu coração quer, ninguém te segura, né? Porque o conhecimento sempre faz você chegar ao transbordo, né? E a gente sabe, né, que a gente tem um caminho, às vezes é fácil, às vezes não é rápido, né? Mas a gente quer chegar lá, né? Eu gosto muito da natureza, né? Porque a natureza, ela segue aquilo que ela quer, não importa, né? Então ela começa pequenininho, vai em frente, às vezes tem buraco, tem pedra, né? Então não está nem aí, ela vai em frente e vai conquistando. E às vezes, né, a gente não faz, parado, pensando, passa minutos, né? Muita gente fica perdendo tempo com a vida dos outros, né? Em vez de cuidar da sua e fazer aquilo que quer, né? Porque Cristo, eu vou chegar onde eu quero, eu vou fazer aquilo que eu quero, né? Com grandeza e
momentos só nossos, né? De vida, né? Então, busque isso para a sua vida, né? Busque aquilo que você quer, busque ser feliz, né? E sexta-feira a gente tem que agradecer. Puxa, segunda-feira eu fiz isso. Ai, que maravilha. Terça eu fiz isso, consegui isso, né? Então, sexta-feira é dia de comemorar, né? Tudo aquilo que a gente conseguiu, né? Porque você é merecedor, né? Então, comemore. E assim vai, né? Todo dia é dia de comemorar, mas a gente vê que conseguiu muita coisa essa semana, dá até um alívio, né? Puxa, eu mereci tudo isso, né? Foi muito bom, né? E todo mundo, né, tem dificuldade, todo mundo tem anseia, né? E fica estressado por muita coisa que às vezes não dá certo e fica brigando, né? Jogando palavras erradas na pessoa errada. Então, hoje é uma sexta-feira que dizer assim, eu só tenho a agradecer, porque eu fiz o melhor, né? Eu fiz o que pude. Eu estava falando ontem com a minha amiga, ela precisava, né? Outra semana ela disse, puxa, eu estou estudando tanto, eu tenho que fazer aquela prova de reciclagem, né? Que tem, eu não sei quanto, ela disse muitas perguntas, quase 500 perguntas, ela disse para me estudar, e daquelas todas as perguntas eu tenho que acertar 24 na hora da reciclagem, né? E eu disse, estás com vontade de aprender, estás com vontade de entender, estás com tempo para estudar? No momento ela disse, eu acho que não. Eu disse assim, então nem começa. Se você não tirar tempo para estudar, você não vai conseguir. E ela disse, não. Então, essa semana, né, que foi essa semana que ela fez a prova, uma semana anterior ela disse, não, então eu vou estudar pelo menos 4 horas por dia. E ela estudou, e ela passou. Então, ela está comemorando desde terça-feira, né? Segunda-feira ela fez a prova e ela passou, e ela dizia a semana toda, poxa, consegui, mas valeu a pena eu estudar, valeu a pena eu buscar o conhecimento. E ela ainda falou assim, puxa, eu aprendi tanta coisa de machucado, né? De pessoas quando se machucam, o que tem para fazer, qual é o método, né? O que é certo, o que os corpos bombeiros avisa. Ela disse, até o número do corpo bombeiro eu sei. E ela está mais feliz do mundo, né? Porque ela está comemorando desde o dia que ela passou. Então ela disse, todo dia eu ainda estou comemorando porque eu consegui fazer essa. Então ela disse que foi porque tu tem que ir empurrando com a barriga, a gente chega. E ela passou, porque ela estudou, né? Ela se preparou, ela dedicou, né? Nós também, nossa vida também pode ser assim. Eu quero isso. Está dedicando, está estudando, está buscando conhecimento naquilo que está faltando. Se não tiver, você não vai fazer. Mas se você disser, não, eu vou conseguir, eu vou multiplicar as horas para aprender, a hora de entender e conhecer, eu chego lá. E ninguém tira, né? Tem um caminho, né? Que o caminho é você seguir naquilo que teu coração quer, né? Mas com certeza, né? Tem que fazer isso, faz. Tem que fazer isso, acredita, faça. Demora um pouco, mas a vitória é muito melhor. Foi doído, que nem ela, para estudar, né? Quantas horas ela estudou, mas ela venceu. Então é isso que vale. Depois ela nem vai se lembrar mais do tempo que ela passou, que ela perdeu. Ela só está feliz que ela conquistou, né? Porque com aquele sofrimento todo, ela teve outro conhecimento, ela teve outro momento da vida dela que deu um empurrão, né? Porque levou ela mais longe. Esse conhecimento levou ela para se preparar, né? Para as novas batalhas, onde quer chegar. Então, hoje é um dia especial, né? Sexta-feira, e a gente aprender, né? Que a gente tem que buscar aquilo que a gente quer, mas com as verdades, né? Com a vontade, né? Porque diz que o mundo é daqueles que não desistem, né?
Então, insiste no que você quer fazer, o que você quer de melhor, né? Parar, pensar e jogar, né? Buscar, né? Lá em Provérbio diz, né? Busque o conhecimento e você vai chegar mais longe, né? Busque a verdade. Busque... Tu lê todo o versículo de cada dia, tem só 31 capítulos, né? Então, tu vê que cada momento ele mostra, né? Tem 2 caminhos, um é certo e outro é errado. Então, se você buscar aquele que você quer, com o que tem que fazer, você chega lá e fica vitorioso. Então, busque aquilo que você deseja, não deixe o tempo passar e você não conseguir, porque o tempo é o bem mais precioso que tem, né? E às vezes você perde 1, 2, 3, 4, 5 minutos sem ter noção do que está fazendo, mas quando tu está consciente naquilo que você quer, puxa, você está vivendo aquilo que você quer consciente, ninguém te tira. Você vai se tornando cada vez mais querendo fazer o melhor, né, para a sua vida. E a vida é uma só, né? E a gente às vezes quer pegar tudo e abraçar tudo, mas você vê que você não consegue, né? Você tem um caminho para ir, para chegar lá, mas às vezes muita gente quer que você pare, mas você tem um foco, né? Eu gosto muito desse pensamento, eu quero chegar a Blumenau. Eu não posso parar nas Curras, nem as cidades vizinhas, na lateral, né? Eu quero chegar a Blumenau, então eu tenho que focar e chegar lá. É assim a vida. Quer fazer? Foca. Você tem que aprender a dizer não, né? Porque senão você não chega lá. Então, às vezes é um da família, o outro, mas diga não. Teu foco é lá. É a mesma coisa uma foto. Se você não tiver foco naquela foto, ela vai sair toda tremida. Então, aquilo que você quer, aquilo que você escolhe para a vida sua, coloque foco. Poxa, eu vou chegar lá, eu vou conseguir. E é isso que eu desejo, né? Para cada um de vocês. Que busque, não desiste, né? Faça aquilo que você quer chegar lá. É difícil agora você jogar toda a sua energia, mas quando você vencer, você diz, puxa, valeu a pena. E é isso que a gente quer, né? No tempo, num minuto de oração, né? Falar e dizer, Pai, né? Obrigado. Qualquer agradecimento e falar como um amigo, né? Como um pai, né? Pai, nós temos 2 pais, pais terrestres, pais aqui na terra, pais lá do céu, né? Então vamos fazer a nossa vida ficar fácil, porque a gente tem fé, diz que a fé ela chega onde você almeja, né? Então busque isso para a sua vida e vamos ser felizes. Eu queria dizer para vocês, né, que eu sou escritora e cria. Eu tenho um canal no YouTube e meus livros estão no Amazon. E de vez em quando eu entro aqui no Instagram para falar, né, o coração, com a verdade, né, que a gente às vezes a gente fica pensando, quero tudo, mas às vezes não conecta em nada, né, naquilo que quer, bem o que o coração quer. E hoje é um dia especial para você conectar no seu coração. É isso que eu quero, é isso que eu vou fazer e é isso que eu desejo, né? Daí dá um sorriso para você mesmo, vai lá no espelho, né? Porque eu sou. Se você disser eu sou, eu vou conseguir, eu sou vencedor, ninguém te tira. A tua vida fica calma, serena, e vai seguindo, né? Vai vir muita gente querendo te tirar do teu caminho. Mas o teu não tem que ser forte, para ninguém levar para um lado, para o outro, né? E não chegar. Mas acho que a vida, ela dá esses presentes para a gente aprender que precisa esse caminho para chegar onde que a gente quer. É largar alguns e seguir só um. Que as coisas dependem de mim, né? Então, concentre, né? Todo o seu esforço, né? Naquilo que você quer. Vamos ser felizes. Valeu? 3, 1. Até mais.